Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute. Eu sou o Léo Abrantes, eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo para mais um programa de qualidade, né, Ramon? Simbora, é o Mais Fute a cada semana trazendo mais conteúdo, mais informação, mais futebol para todo mundo que nos acompanha. É sempre um prazer estar aqui nos estúdios da Rede Mais, trazendo esse aqui conteúdo de João Pessoa, trazendo esse conteúdo futebolístico maravilhoso, falar do futebol da Paraíba, falar do futebol brasileiro, falar do futebol internacional também, por que não? Exatamente. Mais Fute é sempre mais futebol para todo mundo que acompanha, é sempre uma satisfação, meu amigo Leonardo Abrantes, estar aqui ao seu lado, sempre dividindo essa mesa, falando de futebol. E para você que não conhece o Mais Fute, nós somos um podcast aí, estamos aí no 11º episódio já, Ramon. A gente começou ontem, né? Parece que foi ontem, né? Foi, exatamente. Podcast, a gente sempre fala muito aqui das equipes paraibanas e também do futebol nacional, sempre com muita análise, com irreverência. Claro, com certeza. Não pode faltar, né? E sempre com muita qualidade, né? Ramon gosta de bater no peito, que é o melhor podcast da Paraíba. Já disparado. Não tem concorrência. Tem umas pessoas que estão surgindo aí com os podcasts um outro, mas... E é? Não tem concorrência não, Léo. Não percebi, não. Aqui é Mais Fute, né? Com certeza. Eu ouvi dizer, Ramon, diga aí, que o programa de hoje é muito bom. O programa de hoje é mais que especial, Léo. É mais fute. É mais fute, é verdade também, né? Exatamente. Hoje a gente entrevista o presidente do Souza Esporte Clube, Aldeone Abrantes, que eu já vou adiantar que não tenho nenhum parentesco, assim, não que eu saiba. Apesar de ser Léo Abrantes também, Exatamente. Né? Mas o sobrenome é muito bonito e a gente vai entrevistar ele hoje. Vamos falar um pouquinho desse Souza que foi primeiro colocado, garantiu a primeira colocação do Grupo A3 da Série D e aí vai continuar na luta pelo acesso à Série C. Se for uma das projeções que nós acertamos no início do podcast, foi essa, não foi, Léo? Foi. Que o Souza tinha tudo para ser o primeiro colocado deste grupo. E o melhor entre os paraibanos. Exatamente. E concretizou o que nós estávamos projetando para esse ano, que o Souza vem fazendo, uma das melhores temporadas dos últimos anos que o Souza tem feito. E claro, tudo isso passa muito pelo trabalho da administração do clube, pelo trabalho do Aldeone, que vem fazendo também um grande papel na frente do Souza. E claro, obviamente, a gente também tem que destacar todo o plantel e o elenco, né, do Souza, assim como o trabalho do Renatinho Potiguar, que desde o Paraibano fez aí uma grande campanha e também vem sendo um dos destaques desta Série D. Exatamente. Vamos falar também, Ramon, de Copa do Mundo. Estamos vivendo a Copa do Mundo. Copa do Mundo feminina. Brasil atropelou o Panamá, né? Sabe o canal do Panamá? Não. Lotado. Foi? Passou lotado. Vixe Maria. 4-0, 3 gols de Ari Borges, um de Bia Zanerato. E a gente vai comentar um pouco sobre esse jogo e também falar sobre as perspectivas e os próximos jogos da seleção brasileira. Será que vem o Hexa? No caso aí seria o primeiro campeonato, mas... Com certeza, foi uma piadinha. Foi maravilhosa. E aí eu tenho que destacar, Léo, né, que na última semana a gente falou um pouco sobre seleção feminina, nós destacamos alguns nomes para ficar de olho, e aí não destacamos a Ari Borges. A Ari Borges aparece, eu não vou dizer primeira grande surpresa dessa seleção, sim, mas com certeza deu um belíssimo cartão de boas-vindas para o torcedor brasileiro. 3 gols, 1 assistência. Só não levou a bola do jogo para casa e só não levou o resto, o gramado, o estádio, porque não cabia dentro do bolso dela. Exatamente. Vamos falar também, Ramon, de Botafogo da Paraíba. Olha aí o Belo. 2 vitórias seguidas, Belo aí encostando na liderança da Série C. Vamos comentar um pouquinho sobre esses últimos 2 jogos do Botafogo e também premeditar, falar sobre os próximos jogos, próximos desafios. A Série C está se encerrando aí essa primeira fase e a gente vai comentar tudo, né, meu querido? Exatamente. E, inclusive, já destacando Botafogo fazendo valer as partidas contra as equipes na parte mais de baixo da tabela, conseguindo os resultados positivos. Agora vai enfrentar também uma sequência um pouco mais complicada e, claro, a gente vai tentar analisar um pouco de quais serão as projeções para esses próximos jogos. Porém, Botafogo fazendo os deveres de casa e também fora de casa, no caso desse último jogo contra o Altos do Piauí. É isso. Agora, só lembrando que o podcast Mais Fute está disponível aí em várias plataformas, seja no no Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, Spotify e YouTube, maistv.com. Quer dizer, youtube.com/maistv, você pode ir lá acompanhar o nosso podcast, tem várias edições, tem muito conteúdo bacana pra você, então não deixe de perder, né, Ramon? Exatamente, vamos embora, que isso começar aqui logo? É o melhor que tá tendo, e aí você vai acompanhar agora um programa mais que especial do Mais Fute. Mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol, esse é o Mais Fute, bora começar!
para começar, obviamente, a gente vai trazer o nosso entrevistado, Aldeone Abrantes, presidente do Souza Esporte Clube. Muito prazer por falar aqui com o Mais Fute, o primeiro entrevistado do Mais Fute. Seja muito bem-vindo. Primeira alegria, né, de ser o pioneiro desse projeto já vitorioso, né? Um abraço a Ramon, a Leonardo e a Marcelinho aí. Eu sou fã de carteirinha dele, né? Eu tenho que encontrar com ele e pedir autógrafo toda vez que eu encontro, né? É difícil encontrar ele. Ele vem aqui e não avisa, não. A gente só sabe quando ele vem e vai. É. Não dá pra perceber a limusine dele, não? Quando ele chega aí? Essa bola aí, viu? Tá prestando atenção nessa bola que tá aí? Olha aí. Né? Ela, é essa aí. Ela tá bem caracterizada como uma bola que já foi chutada aí, disputado lance com ela. Ela tem um significado. Ela não é uma bola assim que nova que você coloca aí, que nunca pisou nos campos, não. Essa aí tem história pra contar. Tá dignificando realmente o podcast, viu? Muito legal o detalhe dessa bola aí, como ela está. Tá muito legal, viu? Presidente, a gente só tá faltando aqui uma camisa do Souza aqui pra compor esse cenário. Exatamente. Pois é, rapaz. Agora o culpado é Marcelinho, viu? Que vem aqui, não liga pra pegar nem nada. A gente só sabe que ele veio e voltou. Ele fala que não tem espaço na limusine dele quando ele vai pra Souza. Pois é, rapaz. O culpado é ele aí, cobre dele aí. Já avisei até pra ele. Simbora. A gente vai começar aqui, presidente, antes de mais nada, sempre agradeço a sua participação aqui no nosso podcast. A gente queria começar um pouco falando sobre essa campanha da equipe do Souza no Campeonato Brasileiro da Série D, né? Primeiro campeonato, primeiro colocado no grupo. Também teve aí um grande campeonato paraibano este ano, acabou não conquistando o título, porém foi, sem sombra de dúvida nenhuma, a campanha mais brilhosa que teve nesse campeonato paraibano. A equipe que apresentou um futebol magnífico. O Léo até destacou aqui no nosso programa e deu esse apelido ao Souza de ser o Manchester City do Sertão, né? Porque apresentava um futebol realmente vistoso para o torcedor paraibano. A gente queria começar justamente o que justifica esse sucesso do Souza nesse ano de 2023. A equipe conseguiu essa grande campanha no Campeonato Paraibano, também faz uma grande campanha na Série D do Brasileiro. O que justifica este grande sucesso do Souza nesse ano de 2023? Eu acredito que o planejamento, né? O ano passado, em 2022, nós deveríamos já ter sido primeiro do grupo. Perdemos aqui o jogo pro América, o último, né? E pegamos um adversário, decidimos fora de casa e teve problema de contusão de atletas também. O time não foi completo para a decisão com o Lagarto, foi quebrado, né? E nós não conseguimos passar de fase. E serviu como escola também, né? A gente, se é que alguns curiosos do futebol há de perceber que o Souza fez um corte radical num grupo que vinha de 2021, 2022 com relativo sucesso, né? Com o professor Tardelli ali, começou com o Chardong, né? Que se ausentou por vontade própria, pegou um projeto com o democrata do governador Valadares, né? Onde está até hoje, perto da casa dele, né? E a gente tentou outros treinadores, mas Chardong já tinha dito quando saiu que teria que colocar Tardelli ali, que era o homem, era auxiliar dele, né? Depois Tardelli assumiu, a gente ganhou a pré-copa Nordeste, e daí o Souza começou a crescer. A partir daí, e o projeto foi ficando caduco, né? 2021, 2022, e nós resolvemos radicalizar, tanto em termos de grupo, da comissão, de tudo, trazer um treinador com um perfil diferente de todos que a gente já trabalhou. Tinha que ser um treinador jovem, com ideias jovens e que tivesse a preparação intelectual também de grande, né? Tardelli também era um jovem, mas Tardelli era ainda é uma criança ainda hoje, um aprendiz de treinador. Renatinho não, tem curso, CBF, tem várias passagens para time grande, tem experiência de Série D. E a informação que a gente tinha de atletas, né? De que ele era o homem certo para vir para o Souza e
Depois conversamos com alguns treinadores também mais experientes, pedindo informação e tal. E o Souza partiu. Renatinho hoje é o treinador mais bem remunerado da história do Souza Esporte Clube, desde que foi contratado. Porque nós nos planejamos, em virtude da eliminação precoce, o ano passado da Série D, o Souza economizou muito em termos financeiros e se planejou para a temporada de 2023. Tanto que, como vocês falaram aí, nós perdemos o título por uma obra do acaso, mas foi um time que colocou 6 pontos na frente do campeão. Tivemos o maior número de gols, a melhor defesa, jogamos um futebol bonito, como o Souza ainda hoje joga. Dá prazer você ver o Souza jogar. Domingo mesmo, você viu, foi um 0-0 no primeiro tempo, mas o Souza jogando um futebol vistoso, de toque, de rapidez. Poderia ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo, a bola teimou em não entrar. Por coincidência, foi uma bola desviada que conseguimos abrir a porteira do Globo. Porque não sei se tinha bicho, se tinha isso ou aquilo, mas os homens estavam fechados lá atrás. E como é um time jovem, né? Era perigoso uma bola ou outra ali, invadir, a bola entrar e complicar o jogo. Talvez tivesse mala branca também na parada, ninguém sabe. Mas depois que entrou a primeira, o Souza continuou, né, jogando como estava jogando. Eu sei que os caras... Aí os caras falam, foi negócio de sai. Teve cara que disse, caiu o Pix, foi não sei o quê, mas não foi não. Se fosse assim, o Souza tem 11 partidas, empatou 1 e ganhou 10. As últimas no Marizão. Então, era preciso que tivesse funcionando isso todo jogo, né? E nós fomos os únicos times, o único time que conseguiu golear o Globo 2 vezes. De toda a fase. Pode olhar os jogos aí, Exato. Campinense foi 1-0, Santa Cruz, Potiguar. Não é possível que essa bala só funcionou contra... Esse Pix só funcionou contra o Souza. Então, o Souza é uma realidade que poucos não querem acreditar, né? E o Souza provando no dia a dia que é uma realidade. O Souza já está com planejamento para 2024. Pode aguardar que vem forte de novo para 2024, porque já está se planejando para isso. Então, nós mantivemos o elenco, temos uma reforçada, prestigiamos a comissão técnica, nós tivemos um momento aí de... Você vê quando a gente perdeu lá para o Potiguar, fizemos uma péssima partida lá, foi o pior jogo do Souza no campeonato. Eu recebi, era mensagem de treinador, de empresário, oferecendo treinador, né? Digo, rapaz, eu não estou procurando treinador, não. Vocês podem estar me dando mensagem para mim que meu treinador vai continuar. Teve uma época que, quando a gente foi jogar com o Nacional lá em Passo do Paraibano, a gente teve, me parece que, os jogos ruins, 2 ou 3, a imprensa já noticiando, se perder em Passo, cai. Eu assumi o discurso antes do jogo. Não existe isso de cair, levei isso para o vestiário, a comissão técnica vai até o fim do trabalho, e vai até o fim. Isso talvez, essa segurança que a gente passa para dentro do vestiário, né, possa contribuir com isso. Além dos compromissos financeiros em dia também, o senhor não atrasa. Às vezes, o senhor paga até adiantado o salário dos atletas, né? A gratificação também, a classificação a gente foi no vestiário. Isso faz com que o grupo se anime, né? Tenha confiança na diretoria, na comissão técnica também tem a segurança para trabalhar. Isso é importante para você ter uma solidez no projeto. Um ambiente instável, você não consegue chegar. Tem exemplos aí de equipes aí. Na hora, dá o exemplo aqui do nosso querido Campinense. Se tivessem, não é criticando, porque Danilo é um grande presidente, meu amigo, meu parceiro, mas se tivessem feito a mudança da hora certa, o time estava classificado aí. Depois que chegou o vôlei, né, que é um ótimo treinador, um cara tranquilo, o time ganhou 3 partidas consecutivas, não tinha feito isso há muito tempo. Então, é preciso que todos nós possamos
pensar nessa palavra, instabilidade no grupo. Isso é fundamental para que uma equipe possa se desenvolver. Então o Souza vai para essa decisão preparado, muito mais do que nas outras oportunidades, porque vai com o time inteiro, não tem problema de contusão, não tem problema de cartão, né? Vamos pegar um adversário parecido com o Souza. Vem de 4 vitórias consecutivas, um time que joga para frente, faz muitos gols. Souza foi o melhor ataque do grupo, com exceção daqueles clubes ali, daqueles 10-0, 9-0, que sai ali pro lado de Real Ariquemes, não sei de quem ali, que a gente não sabe como é que funciona aquilo. Tirando esses resultados mandrake aí, o Souza tá ali com o Ferroviário nos melhores ataques do Brasil, né? O brasileiro, dos melhores saldos. Então, nós não estamos aí por acaso, mas vamos pegar uma equipe também que faz muitos gols. O Falcon, os últimos jogos, eles ganharam de 4-1 do Cruzeiro da Arapiraca, 3-1 do Sergipe, né? Venceram o Retrô 2 vezes, me parece, e ganharam também do Atlético de Alagoinhas, lá em Alagoinhas. Então, é um time que cresceu muito na reta de chegada. Então, a gente vai pegar um muito mais perigoso do que o Sergipe, que a gente poderia ter pego. Então, é um adversário duro, mas o Souza está preparado, vai entrar preparadíssimo para essas decisões aí. Se Deus quiser, vamos subir. Aldeone, você falou sobre o planejamento que você já pensou em 2024. Então, eu já posso supor aqui, independentemente do coisa, que o Renatinho Potiguar já é uma opção bastante viável, né, para seguir com esse projeto, né? Eu também queria te perguntar o que você prioriza para esse planejamento? Quais são os pontos que é delimitado para que você possa focar no próximo ano? Olha, veja bem, a gente tem 2 focos aí muito importantes. Um é passar de fase na Copa do Brasil. O Souza precisa dar esse salto, para poder a gente pensar em termos de sem treinamento, de evoluir como instituição, porque muitos clubes aí, o Globo, por exemplo, conseguiu ali, enquanto o Internacional, aquele milagre ali, né? Passou, infelizmente, eles não aproveitaram, viveram bons momentos. A Juazeirense, já várias vezes, e o Souza sempre batendo na trave, né? O último jogo com o Goiás aqui, o Tadeu fez uma defesa já aos 48 minutos do segundo tempo que roubou nossos sonhos. Então, o primeiro sonho do ano é passar de fase aí na Copa do Brasil. Agora, o principal objetivo é o título do Paraibano. Em 3 anos, nós disputamos 2 finais. Em 3 anos. Perdemos em casa e empatamos com o Campinense. Conseguimos vencer o 13 e perdemos nos pênaltis. Teve aquele equívoco de Juan Neres lá em Campina, que eu não quero aqui dizer que o rapaz é desonesto, que foi porque ele quis prejudicar, não é isso? Ele até bandeirou o jogo aqui domingo, mas foi um erro grosseiro, né? Que numa partida decisiva influenciou muito no título. Nós conseguimos vencer o 13 aqui, mas perdemos nas penalidades. Talvez se o gol fosse validado lá, era outra realidade. O Souza tinha empatado o jogo em Campina e aqui 1-0 era o bastante. Nós jogamos 2 vezes com 13 aqui e vencemos as 2. Então, mas isso aí faz parte do futebol. Eu tenho certeza que ele também não fez aí por... Certeza eu não tenho, né? Mas prefiro acreditar que não foi por maldade, né? E perdemos nos pênaltis. Então, o Souza está em 2024... Está pensando muito nesse título do Paraibano. O Souza está buscando 3 anos, 2 finais e vamos buscar novamente esse objetivo. Sobre futebol e passa também, Léo. Pode falar. A questão de Renatinho também é importante que a gente possa sofrer processo de continuidade. Não sei se ele vai ter proposta melhor, né? Apesar o salário de Renatinho no Souza é muito bom. Eu estava com o pessoal do Esporte Espetacular, né, que passaram 4 dias aqui. Eles perguntaram o salário de Renatinho. Eu não gosto de dizer, né, porque o profissional não gosta. Quando eu falei, eles, é um dos melhores salários que talvez da Série D do brasileiro, né? Então, ele não ganha tão mal aqui também não, viu?
Só uma perguntinha antes, Ramon. É muito grande mesmo esse assédio assim, de clubes atrás de treinadores, aí, principalmente nessas divisões inferiores do futebol? É porque é o seguinte, cara, hoje em dia, Renatinho, às vezes eu perco meus profissionais porque eu gosto de elogiar os bons profissionais. Renatinho, além de ser um ótimo treinador, é um cidadão de bem. Porque tem muito pilantra por aí, cara. Chega nos clubes, aí traz uma bagagem com ele ali, um monte de jogador que não estava jogando, jogador que estava parado. A situação do dirigente fica complicada, porque às vezes eles querem contratar um atleta e você contesta, rapaz, jogador aqui, não sei o que, o cara, não, mas é da minha confiança tal, da confiança dele, mas não, que não rende pro clube, o clube tem prejuízo. Eu vejo aí, aqui na Paraíba mesmo, a gente vê, vamos falar da nossa Seara, né? Porque isso existe no Brasil todo, mas vamos falar da nossa terrinha. Tem muito time aí que anuncia 10 jogadores, daqui um mês, dos 10 só fica 2. 8 já voltaram. Aí já foi embora passagem de avião, já foi embora luva, já foi embora adiantamento de salário. Você já ganha aí no mínimo mais 2 reclamações trabalhistas. Então, você trabalhar com um profissional honesto, assim, um cara... Renatinho, ele não é que ele também ele é muito convicto das funções dele. É difícil ser... Às vezes a gente vai contratar jogador, pela questão de eu já ter vivido todas as fases do campo, de atleta, treinador, tudo. A gente conhece, né? Mas ele, antes de contratar, ele tem que passar pelo crivo dele, tem que passar pela fonte de pesquisa dele, ele se informa do atleta, ele se informa do extracampo, ele se informa... Então é um profissional que é raro hoje no futebol, que pensa em vencer, ele é muito novo, Renatinho agora que tem 39 anos, parou de jogar outro dia, é muito bem assessorado pela sua família, a sua esposa ela é muito integrada no trabalho dele, um trabalho inclusive espiritual importante. Então é um profissional que todo mundo quer ter. Então é um profissional desse a gente zela, mas é o tipo da coisa, né? Se tiver a melhora da vida dele, a gente ganha muito também. Quando um profissional ele passa pelo Souza e se projeta, né? O ano passado foram 2 nossos atletas pro leste europeu e estão fazendo sucesso lá, a gente fica muito feliz. Alan Kalberg hoje é um dos ídolos lá na Albânia, lá. Foi no nosso meio aqui, o zagueiro também que passou por aqui também está lá em Malta. Então a gente fica feliz aí com a ascensão dos nossos atletas. Só a Paraíba que não gosta do jogador do Souza. Os cabas aí do Botafogo, do 13 Campinense, os cabas que vão para os brasileiros aí não olham para o jogador do Sertão, não. Apesar dos que foram aí, viraram ídolos, né? Dico, Nilson Júnior, os que foram viraram ídolos por aí. Perfeito, presidente. Eu queria fazer agora uma pergunta mais relacionada também ao futebol paraibano em geral, né? A gente, infelizmente, pelo menos aí nessas últimas 2 temporadas, a gente, apesar do 13 ter sido campeão paraibano esse ano, mas o 13 vivenciou justamente essa falta de calendário nesse ano de 2023, depois do término do Campeonato Paraibano. O Campinense vai vivenciar a mesma coisa no ano que vem. E ao contrário disso, remando por outra maré, a gente vê os clubes do Sertão nessa crescente. O próprio Souza, o Nacional de Patos também conseguindo essa crescente também nos últimos anos. Eu queria saber se realmente isso é uma coisa que veio para ficar, é uma tendência realmente o futebol do Sertão começar a se estabelecer e ganhar cada vez mais espaço no cenário, não só estadual, mas no cenário nacional, ou isso é uma coisa passageira? Rapaz, o Sertão está vivendo foi muito boa essa pergunta, excelente pergunta. Porque na Paraíba, aqui no Sertão, e aí por aí também, tem muitas rivalidades que não são sadias e prejudicam, né? São muitas rivalidades que se nivelam por baixo, com baixaria, com ofensas, com brigas, com isso e com aquilo. E o Sertão, nesse momento, vive uma grande rivalidade silenciosa e produtiva entre o Souza e o Nacional de Patos, né? São 2 times que se respeitam ao máximo, entendeu? Você não vê agressões aí, por lá e para cá. A gente tinha um rival aqui no Sertão, que está na 2ª divisão, né? Que foi para ir para João Pessoa, preferiu se desmoralizar para poder prejudicar o Souza,
né? Levaram uma goleada aí que é coisa horrorosa, não deu outras coisas, porque nós resolvemos não colocar para frente, a presidente intermediou, mas era uma rivalidade nociva em que um se prejudicou, né? Porque o Souza é um time que pensa muito esportivamente. A gente não tem, às vezes, assim, a torcida do 13 não gosta muito de mim, né? Agora tá gostando, porque nós tiramos o Campinense, né? Eu agora sou o maior dirigente do futebol brasileiro, né? Mas antes era bandido, era vagabundo, safado e tal. Mas, assim, eu acho que o Sertão, Nacional e Souza, eles estão... Patos é uma cidade muito maior do que Souza, né? Em termos de população, né? Patos tem mais de 100 mil habitantes, a gente tem... No último censo deu 70, mas eu acredito que talvez a gente chegue a 80 mil aí. Mas Patos é uma cidade muito maior, né? O Nacional tem um poder aquisitivo maior do que o Souza, em termos de arrecadação, jogo a jogo, em termos de hoje em dia, o prefeito é o prefeito de uma cidade vizinha, um homem muito bem sucedido, Sueli, que está disposto a investir no time. E o Souza consegue, nós temos um apoio, a solidariedade também aqui, nosso prefeito é um cara, presidente de honra, muito amigo do Souza Esporte Clube, Fábio Tairona, ele não mede esforço também, mas é dentro de um regramento, assim, de uma parceria, mas lá não, lá em Patos é muito forte a ligação desse cidadão. E o Souza está equilibrado hoje por ter conquistado dentro do campo. O Souza conquistou nos últimos 4 anos, Copa do Nordeste, Pré-Copa, Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil, né? Foram 2 aí, já vai novamente. Isso você como recurso bem utilizado na prefeitura. Sabendo usar, cara, não vai faltar. Você não fazendo loucura, você não procurando errar menos, né? Porque todo mundo erra, não tem esse negócio de dizer que eu sou autossuficiente, nisso e naquilo, não. Todos nós somos passíveis de erro, mas o importante é eu, vocês dois aí, Marcelinho, usarmos a filosofia de procurar errar menos. Isso é na vida particular, é na vida profissional, na vida futebolística. Então a gente corre menos risco, porque a gente não comete loucura, a gente não investe em ex-jogador, como o caso aí que passou por aí, nosso querido Belo aí, né? Léo Moura, só trouxe mal pro Botafogo, não trouxe. Terminou numa ação trabalhista, terminou num negócio. O cara que não acrescenta, esse pessoal, rapaz, ex-jogador em fim de carreira, quando eles olham assim, lá para parar, eu vou ganhar o dinheiro daqueles caras. Teve um jogador aí também, parece no Nacional esse ano, né? O Igor Leite também, que teve uma história, não sei por onde. Esse tipo de perfil, entendeu, meu irmão? O Souza não trabalha. O Souza não trabalha. O Souza trabalha em jogador, não é que não tem exceção, tem uma ou outra exceção, mas até as exceções que a gente faz, a gente erra. Entendeu? Então, a gente tem metas na formação do grupo, a gente olha para o extracampo, bad boy aqui não se cria no Souza, não se cria, não adianta porque não se cria, cara, é prejuízo para os bad boy. Então, a gente tem uma certa filosofia de trabalho. Eu estava conversando com o Renatinho, já outro, vocês podem se aperceber, o perfil do elenco do Souza sempre é de nordestinos. Uma ou outra exceção. Esse ano a gente trouxe ainda 2 jogadores com a advento de Renatinho, que foi Breno, ótimo zagueiro, e Lucas Lourenço. Mas nesse atual grupo que está aí, você pode se aperceber, nós só temos Carlos Vitor, que é do Espírito Santo. O restante é o pessoal daqui, do Nordeste. Por quê? É questão de adaptação, isso é xenofobia, nem discriminação de jeito nenhum. Mas é porque o risco é menor em questão de adaptação. O cara que está lá nas praias do Rio de Janeiro, tal, aí de repente vem aqui para o sertão da Paraíba, né? E uma pessoa não, que é a melhor capital do Brasil para se viver, o cara se acostuma. Mesmo assim, tem deles que tem as mulheres que dão trabalho, né? Eu ia falar isso agora, presidente. Exato. Tem as mulheres que dão trabalho, tá? Não, aqui vocês são Paraíba. Então, melhor cuidar. Melhor não, né?
Presidente, eu diria que, assim, eu já comentei aqui com o Ramon algumas vezes, que a Paraíba, ela tem um potencial de grandeza dentro do futebol que muitas vezes não é contemplado. Se a gente pensar, por exemplo, no caso de Pernambuco, que tem Náutico, Santa Cruz e Sport, a Paraíba também tem 3 times grandes, né? Assim, tradicionais como o Botafogo, 13, o Campinense. E além disso, a gente ainda tem equipes que estão evoluindo, que estão crescendo, como é o caso do Souza, o Nacional de Patos, até mesmo o São Paulo Cristal, né? Que eu acho que é a maior torcida do Souza hoje em dia, né? Porque se o Souza sobe, né? O São Paulo Cristal aproveita a vaguinha no ano que vem. Então, o que você acha que falta? Converso quase que diariamente com o Múcio aí. Amizade pura agora. O que você acha que falta para Paraíba encontrar esse caminho, por exemplo, de Pernambuco, de disputar a Série A, de disputar até mesmo uma Série B, né? Porque o Botafogo tá aí há 10 anos na Série C. O que falta para Paraíba alcançar um nível muito maior e o nível que eu diria até o normal, o certo para Paraíba? O que falta no meu entendimento, né, é que as pessoas que não estão dentro do meio, mas que têm condição de ajudar na hora certa, tem que ajudar. Vocês se lembram, por exemplo, o Botafogo ano passado, vou dar exemplo do Botafogo, que é o maior do estado, né, e é localizado aí. Ele estava fazendo uma ótima campanha. O Remo veio aqui, fez um investimento, tirou o treinador, tirou o Ans Paraíba, que vinha sendo o melhor jogador da equipe, tirou isso e aquilo. Mas por que o Remo teve esse poder todinho? Um investimento que o próprio governo fez nos times. Pode pegar aí na internet aí. Foram milhões de reais que eles investiram para que o Remo se fortalecesse na reta de chegada, enfraquecesse um dos seus rivais, que era o Botafogo, né? E o Remo chegou aí na Série B, está na Série B. Vou dar outro exemplo, a América do Natal, na Série D do ano passado, América e ABC. Houve um aporte, né? E é porque lá o governador é do PT e tal, houve um aporte financeiro muito grande. Pode olhar nas internet aí, para América e ABC, e eles se reforçaram, se fortaleceram. Porque é o seguinte, meu irmão, a questão não é nem às vezes, não é nem de você fortalecer grupo com jogadores. Eu não acredito em negócio de jogador chegar de última hora como salvador da pátria em um time, porque às vezes até pior, desestabiliza o grupo. Mas existe uma administração de vestiário em termos de conquista, em termos de andamento da competição, que você tem condição, tem que ter a mínima condição de competir com os outros, cara. Porque não adianta, é cultural. Às vezes o cara fala, ó, mas rapaz, os caras recebem em dia já, não sei o quê. Mas é cultural, você tem que chegar com a gratificação, é o eixo. Todo jogador gosta do bicho. Falar, por que gosta de bicho? Porque é o extra, como você trabalhar em qualquer função, você tem seu salário ali, quer contar, já tem seu telefone, já tem sua prestação da sua casa, do seu carro, e você ganha uma hora extra, ganha uma gratificação ali, você se anima no seu trabalho. Então você tem que ter aquele punch. O Souza pode procurar os atletas aí. A gente, às vezes, a gente tem uma estratégia aqui, né? Que até o pessoal da TV aqui ficou. A gente sempre, às vezes, o bicho a gente paga antes do jogo. Entrega na mão do treinador e deixa lá. Olha, eu não quero receber de volta e tal. Os caras vão lá e geralmente dá certo. Quando você chega numa competição do nível, por exemplo, uma Série C dessa aí, entendeu? Uma Série C dessa aí. Ah, rapaz, por coincidência, tá Múcio me ligando aqui. Deixa eu desligar o telefone dele aí. Era Múcio me ligando aqui. Tenha calma, Múcio, que eu tô aqui no coisa, Múcio, do São Paulo. Então, o Botafogo vai chegar aí, vai se classificar, tudo indica, né? E pronto, tá na hora da galera chegar. Já tem uns patrocínios importantes aí que o governador nos deu esse ano, do Detran, da Cagepa, mas de outros segmentos, né? Chegarem junto da diretoria, como aqui no Souza Esporte Clube, né? Aqui a gente, dentro das nossas possibilidades, nós já conversamos, já está traçado, por exemplo, a gratificação da classificação já foi paga, já está acertado já da primeira fase, da segunda. Quando for o jogo da classificação,
sentar de novo, né? Mas isso aí, fruto do que o Souza trabalhou, de seus patrocinadores também, que a gente conseguiu, e que o Souza se preparou para esse momento. A pergunta inicial que vocês fizeram aí. Então, nós nos preparamos para esse momento que o Souza vai vivenciar, do ponto de vista financeiro que eu falo, né? De aporte, de ajuda, dessa força especial que você tem que chegar ali, né? É uma logística mais sofisticada, que às vezes você tem que ter nas horas principais. Tudo isso precisa de parceria, cara. É o abraço amigo também, não é só financeiro, né? É o abraço amigo, mas não é aquela coisa simbólica, não. Tem que ser um abraço mesmo, uma coisa de participação, de chegar junto, entendeu? De acompanhar a delegação, de se fortalecer, de se envolver também na luta com os torcedores, com a diretoria. Então, uma conquista numa vaga numa Série B, numa Série C, guardar as devidas proporções por aí, é uma política de Estado, não é só do torcedor simples. Então tem que haver um envolvimento muito grande. Eu sinto que na Paraíba, geralmente, falta esse aporte. Rapaz, o campeonato estadual da gente é o mais forte do Nordeste, não tem outro igual, mais concorrido, 5, 6 equipes brigando até o último ponto. Nós lotamos estádios, rapaz. A semifinal e a final aqui do Marizão, a gente fechou os portões, porque não tinha como entrar mais gente. Ficou gente fora que dava para lotar novamente o outro estádio, né? Então, aqui no Sertão, ali em Patos, o campo está pequeno já para o Nacional, porque o estádio lá de Patos é muito menor do que o do Souza, né? Souza aqui cabe tranquilamente sentado e 10 mil torcedores. Lá em Patos cabe 3,5, 4. Muito pequena, um time como o Nacional está se projetando, uma cidade do tamanho de Patos, tem um campo para 4 mil torcedores. Falta aí de percepção, né? De entender que o futebol é o maior instrumento de inclusão social que nós temos nesse país, né? Isso é um país do futebol. Você vê nessa hora da seleção feminina aí, tá tendo feriado aí, em prefeitura, em estado, em tudo que é lugar. Se não fosse importante, não estaria acontecendo isso aí, né? Então, falta pensamento, cabeça das pessoas se envolverem mais, uma visão holística do que significa o esporte na sociedade brasileira. Perfeito, presidente. Para finalizar, já pegando esse gancho do futebol feminino, né, que o senhor destacou, né, a seleção feminina aí jogando, a gente queria saber se o Souza tem planos aí para começar também ter o seu time feminino, se existe algum projeto, como é que está o andamento nesse quesito? Temos, e a gente já tem reunião, tivemos uma reunião, existe uma equipe, já existiu o Souzinha de futebol de campo e hoje perdeu o seu principal líder precocemente, né? Um ex-atleta, foi ex-atleta do Souza, nosso querido albanês, cometeu um suicídio, foi uma coisa inesperada, ninguém acreditou no que aconteceu. Foi um baque no futebol feminino de Souza, mas as meninas estão se erguendo, eu tive reuniões já estão com o time de futebol de salão aí, então está aguardando só o momento da CBF discutir essa questão aí dos clubes da Série D, porque se a CBF vai exigir a formação, ela deve aportar também financeiramente com qualquer coisa, né, os clubes, para que você possa desenvolver uma política mais efetiva, né, do futebol feminino. Mas é uma intenção que o Souza tem muito grande de ter essa equipe feminina. Aldeone Abrantes, presidente do Souza Esporte Clube, muito obrigado pela entrevista aqui com o podcast Mais Fute. Um abraço e a gente se vê por aí, hein? A gente se vê aí no Marizão. E quando você vier aqui para João Pessoa, ó, pode vir para cá, viu? Beleza, rapaz. Uma alegria muito grande a gente poder falar abertamente assim, né? Num bate-papo legal assim, sobre pensar futebol, né? Sim. Importante, né? Então, porque as pessoas às vezes se limitam só àqueles 90 minutos, né? Mas é como existe aí o chavão já, né? O futebol é muito mais do que qualquer coisa, né? Você vê aí os últimos vídeos
das crianças nos colégios cantando o hino do Souza Esporte Clube, uma coisa... E tem uma coisa, foi uma surpresa, né, para todos nós, que a gente nem esperava. Até hoje a escola, a gente tá para localizar qual é aquela escola assim, porque é uma coisa assim que contagia, né? Um movimento espontâneo daquele de um colégio inteiro. É uma coisa espetacular. Então o futebol é muito mais do que as pessoas imaginam que seja. Às vezes a gente é tratado até de uma forma discriminada, assim, né? As pessoas preferem apostar no lado negativo, tem coisas que são criadas, assim, tem gente que tem ojeriza mesmo, né? E às vezes usa muito mídia na forma de porque é muito fácil você não querer ajudar, então vamos desgastar o produto, né? Então existe muita gente interessada nisso, mas o futebol é forte, o futebol sobrevive, né, a chuvas e trovoadas. Tamo junto aí, vamos nos encontrar aí depois, valeu, mano? Valeu, presidente, obrigado demais, viu? Valeu, Aldeone. Valeu. Valeu. Simbora, esse aí foi Aldeone Abrantes participando aqui do nosso Mais Fute. Grande participação, a gente agradece demais, né? Foi um grande momento. Bate-papo gostoso, não foi, Léo? Bate-papo gostoso demais. E, Ramon, eu já vou dizer que futuramente a gente vai ter mais entrevistas. Com certeza. Principalmente quando a temporada acabar, a gente vai rechear esse programa de entrevistas. E vai ter muito papo gostoso, igual foi esse com a Aldeone, né? Vamos mudar de assunto? Vamos embora. Copa do Mundo de Futebol Feminino. A gente acordou cedo, às 8 horas da manhã. Agradecimento especial à professora Sandra Moura. Um abraço pra Sandra Moura. Que nos dispensou da aula. Eu queria dizer que fui eu que levantei assim. Exato, Léo. Professora, ia ter aula. Ela nem lembrava. Não lembrava. Aí eu lembrei, né? Como... Fez esse favor, a professora dispensou a aula, né? Professora, eu preciso ver Bia Zanerato em campo. Exatamente. Nós precisávamos ver as nossas meninas em campo, né? Pra poder ver o que é que ia ser desse início de Copa do Mundo da E o seleção melhor de feminina. tudo, né, Ramon? A gente viu, acordou cedo, teve essa força pra acordar cedo, né? E a gente foi abençoado com 4 gols. 4 gols. E um golaço antológico. Caberia muito mais, mas a seleção feminina justificou não só o favoritismo, mas também o que é de se esperar. Quando uma equipe é muito superior à outra, a gente se espera que aconteça uma goleada, e as meninas fizeram isso. Foi um show à parte. Acho que não tinha forma melhor de estrear na competição do que com essa vitória de 4-0. E mais do que a própria vitória de 4-0, é a sensação de dominância. Perfeito. É a sensação de completo domínio do Panamá sobre o Brasil. A gente viu como o Brasil conseguiu manter o rebote. Eu acho a segunda bola é uma das coisas mais fundamentais que o futebol pode oferecer para um time que está atacando. E o Brasil tinha esse completo domínio. O Panamá não saía do campo de defesa, né? E a gente pode até ver Eu peguei algumas estatísticas do jogo aqui. Foram 32 chutes da seleção feminina contra 6 da seleção do Panamá. 10 chutes da seleção feminina foram no gol. Apenas 2 chutes da seleção do Panamá foram no 73%, né, de posse de bola. De posse de bola. Pra gente, esses números só Domínio refletem total. o domínio total da seleção brasileira. E é muito interessante ver como essa seleção consegue se adaptar. Porque eu lembro da partida da finalíssima, a campeã, né? O Brasil campeão da Copa América aqui na América do Sul, contra a Inglaterra, campeã da Eurocopa. E teve esse confronto, a finalíssima, e o Brasil fez uma partida muito defensiva naquela época. Eu lembro que o Brasil se manteve muito na defesa, conseguia alguns contra-ataques, mas em geral era foco na defesa. Nesse jogo a gente já viu um Brasil mais pra frente. Mais pra frente. Né? Obviamente, Panamá, que tá estreando aí na Copa do Mundo Feminina, ainda é uma seleção muito jovem, uma seleção que tá iniciando, tá melhorando aos poucos. Mas mesmo assim a gente viu, né, Ramon? Exato. Essa força da seleção brasileira. Eu destaco ainda um outro aspecto muito positivo que eu vi na seleção. É justamente as opções de banco que a seleção tem. Do nada você tira uma Marta do banco. Não, exato. Você tem Marta, você tem Geise, que saiu do banco também. A Geise, que era esperada, inclusive, entre as titulares, acabou
por a opção da Pia começando no banco. A Bia começou como titular, isso muito devido ao último amistoso que a seleção fez. Mas, enfim, isso me deixa muito contente porque eu me recordo das últimas Copas do Mundo da seleção feminina que eu tinha acompanhado, existia essa ausência muito grande de um banco de jogadoras que pudessem entrar e oferecer talvez o mesmo, se não o mesmo nível, mas que pudesse realmente dar uma melhorada, dar uma mudada no jogo, uma repaginada na partida depois das substituições. Isso a gente pôde ver na partida de ontem. A seleção brasileira teve algumas mexidas, eu destaco algumas participações, Léo. Eu falei da Marta, mas, por exemplo, a gente tinha uma Bia Zanerato no ataque, aí do nada entrou uma Geise, que joga no Barcelona. Joga no Barcelona, dos grandes destaques da seleção feminina. Nós tivemos a entrada da Caroline, que é uma outra grande jogadora, joga ali no meio de campo, mas que entrou muito bem, entrou com muita vontade de fazer gol. Teve a Duda Sampaio também, Exato, a Duda Sampaio. Você tem algumas atletas que trouxeram uma grande exibição do time titular, por exemplo. Eu gostei muito da partida que a Luana fez. A Luana joga muita bola, tem um domínio muito grande ali naquele meio de campo. Olha, eu sou palmeirense, né? Você sabe. E o Palmeiras tá precisando de uma camisa assim. Se a Luana quiser... Fica a sugestão, né? A própria Tamires, que eu dispenso comentários. Tamires joga muito. Eu digo isso sem medo de ser feliz. É uma das melhores da posição no mundo. Ela tem um domínio na lateral esquerda, assim, invejável. Aqui tem muitas seleções que gostariam de ter uma lateral tão ofensiva como a Tamires, que sempre quando pisa na área ou chega ali no ataque, sempre tem essa cabeça erguida para poder dar assistência. O segundo gol da Ari Borges é com o passe da Tamires. Você vê que não é um cruzamento, é uma assistência. Como a gente faz, é um passe. Ela botou a bola na cabeça da Ari Borges e para poder fazer o segundo gol dela no jogo. Mas, obviamente, a gente tá aqui elogiando muito, mas a gente tem que ter um pouquinho de calma, porque foi o primeiro jogo e Era também... a equipe mais fraca, né, Léo? É a equipe mais fraca do grupo F da Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar a França no sábado, às 7 horas da manhã. Sim, você que está acompanhando aqui, vai acordar 6h58. Acordou, sabe? Percebeu. Sabe quando você acorda? Você tem, tipo, 1 minuto para perceber que você está acordado. Aí você acordou e falei, nossa, eu tô acordado. Aí você liga a TV, bem na hora que o juiz apitou, 7 horas da manhã no sábado, vai enfrentar a França. Vai ser um jogão, hein? Não, vai ser maravilhoso. Vai ser um jogão. Um jogo que, inclusive, vai ser difícil para a seleção. E aqui, por que esse jogo vai ser mais difícil? Não só pelo fato da França ser a equipe mais forte do grupo, assim, que o Brasil irá enfrentar. Porém, a França empatou a primeira partida com a Jamaica. E aí vem com essa necessidade da vitória, porque a Jamaica enfrenta o Panamá. Então é de se esperar, claro, pode acontecer qualquer coisa, mas é de se esperar que a Jamaica consiga a vitória contra a equipe do Panamá e joga totalmente a responsabilidade para a equipe da França. Porque aí, no caso, a Jamaica enfrenta o Brasil no último jogo. Sim. Porém, se a França perde essa partida, ela precisa ganhar do Panamá e tem que torcer para que a Jamaica não empate com o Brasil. Porque se empatar, tira a vaga da França, que é uma das seleções que eram cotadas, né, por nós na última semana como uma das candidatas a ganhar o título. Então, vai ser uma partida muito mais difícil do que já era esperado. E é o grande teste da seleção para a próxima fase. A gente acredita que o Brasil vai passar para a próxima fase, não terá surpresa nesse sentido. Porém, é um grande teste porque é uma seleção do nível das grandes candidatas ao título. É uma das candidatas ao título, né? E aí, a gente comentou aqui dela. Conseguir esse primeiro teste logo de cara, para mim, é muito bom para uma forma de preparar a seleção brasileira para essa segunda fase da competição. E, assim, agora mudando um pouquinho de assunto sobre essa questão de jogo e tudo mais, eu queria comentar, Ramon, o quanto é interessante a gente ver essa mobilização, não é? Perfeito. Das pessoas estarem reunidas realmente e estarem assumindo esse compromisso com a seleção feminina, né? A gente comentou o quanto o futebol feminino, na semana passada a gente comentou, o quanto o futebol feminino muitas vezes é mal olhado, muito criticado, e a gente aqui comentou sem necessidade, né? Não tem problema você não gostar. Exato. Mas não tem o porquê de você atrapalhar o futebol feminino, né? E aqui a gente viu bastante comoção das pessoas, né? A Globo bateu a melhor audiência da manhã dos últimos 15 anos, né? E na Cazé TV foi onde eu assisti o jogo, o assunto do Casimiro, e eu assisti o jogo na Cazé TV, bateu 1 milhão, a maior audiência do futebol feminino da história do YouTube. Então, é muito interessante a gente ver essa mobilização. Eu acho que com esse jogo vai fazer com que as pessoas cada vez mais
deem essa atenção, E né? a importância da própria imprensa de estar cobrindo, Sim, né? Isso aí isso exatamente. ajuda demais. Assim como o Mais Fute. Exato, sem sombra de dúvidas. Né? E todo jogo do Brasil aqui a gente vai falar, vai ter jogo no sábado, terça, semana que vem, vai ter análise do Mais Fute. E o outro jogo vai ser na quarta. Aí Não tem problema, a gente fala também na A terça. gente fala, se tiver mais um jogo depois da quarta, a gente fala os dois na terça-feira seguinte no podcast. Aí quando Agora- tiver o título, a gente ganhar Se o Deus título, quiser. a gente comemora aqui. Exato. Entendeu? A gente- Mas, assim, eu queria também destacar um outro ponto da própria. Dessa própria união que tá havendo realmente essa mobilização da própria população para poder acompanhar as meninas. Na minha casa, eu vou citar o exemplo da minha casa. Eu assisti o jogo ao lado do meu pai. Mas o Castelo Minha Branco ali é muito bom de mãe, assistir jogo muito de Copa do bom. Mundo, né? Minha mãe que preferia assistir o jogo no quarto sozinha. Mas a cada gol nós vibrávamos, nós gritávamos realmente. E nós colocávamos esse. Apesar do jogo ter sido um jogo mais tranquilo, mas é clima de Copa do Mundo. Infelizmente, talvez para alguns, né, seja motivo para estar tentando atacar, atrapalhar. E a gente fala, gente, a gente reforça sempre esse recado. Se não gosta, não tem problema, tá? O que a gente sempre pede é que Respeito, respeite, sempre. não precisa atrapalhar, não precisa atrapalhar. Você não é obrigado a gostar do futebol feminino. E, assim, Nem só o futebol sabe o que eu feminino, vou mas falar? mulheres no esporte em Exato. geral, né? E aí o que eu falo, sinceramente, se você não gosta, esquece, pô. É só Exatamente. esquecer, pô. É só fingir que não existe. Pronto, segue sua vida. Que eu tenho certeza que isso assim vai ser melhor pra você, já que você não vai estar se preocupando em estar criticando. Sim. E nem pra quem tá gostando, quem tá acompanhando, porque não vai estar se estressando com o pessoal falando besteira. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos embora. Vamos voltar pra Paraíba, porque a gente vai falar um pouquinho do Botafogo da Paraíba, o Belo. O Belo venceu o Altos do Piauí, torcedor do Campinense. Não tá muito feliz com a equipe, mas vingaram por causa do Lula Carlos. O Luan Carlos que assumiu Altos, né, do Piauí. Exatamente, né? E Continuou do mesmo jeito, viu, Léo? Não mudou nada, nadinha. Tava agitadíssimo na beira do campo. Lá no estádio do Altos, o banco de reserva fica atrás do gol, né? quem inventou isso? Não sei. Coisa eu sei. horrível. Eu Eu sei lembro que tinha no São no São Januário. Januário. Eu sei que o Luan Carlos... O ponto que ele mais gostava de ficar era na bandeirinha de escanteio. Ele quase tá- que entrava em campo. E gol de Danilo Mariotto, abemos um camisa 9. Camisa 9, será, No Léo? Belo? Meu Deus do céu. Olha só. A mesma coisa que eu pensei quando eu tava assistindo o jogo, quando eu vi o gol do Danilo, eu falei, meu Deus do céu, será que o camisa 9 do acesso chegou e realmente pra ficar? E sobre o jogo, Ramon, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito interessante do Botafogo. Teve o controle da partida, não deixou o Altos crescer no jogo, por mais que o Altos teve um contra-ataque ou outro, o Belo manteve a regularidade durante toda a partida. E o Belo aí venceu o Aparecidense aqui no Almeidão Isso. na semana passada e aumentou aí 2 vitórias seguidas aí e aí se aproximou da liderança, né? Atualmente é o 4º colocado, não é o Isso. 5º colocado aí da Série C. E o Botafogo conseguiu ter essa recuperação depois que perdeu pro Brusque. Brusque que hoje é o líder do campeonato, então acho que aquela derrota fica até mais tranquila, né? Pro torcedor. O Belo tá realmente em 4º. Colocado. E agora o Botafogo tem um motivo aí pra acreditar um pouco mais, né? Que pelo menos vai se garantir pra próxima fase. Perfeito. Geralmente eu faço esse comentário, né? O de costume, nos últimos anos, o número mínimo aí que seria de pontos para que a equipe consiga o acesso para a próxima fase, né? No caso, a classificação para a próxima fase. É em torno de 30 pontos. Esse é um número meio que seguro para que a equipe consiga essa classificação. Acho que esse ano vai ser mais baixo por conta da regularidade Exato. de todos os de times, todos né? os clubes. Porém, a gente acredita aí, Botafogo conquistando mais 2 vitórias na competição. São 4 jogos, os 5 que faltam. Tem Manaus, São José, São mais 5 CSA, jogos, né? Confiança e Ipiranga, mais 5 jogos. 5 jogos. Desses 5 jogos, conseguindo 2 vitórias, muito provavelmente o Botafogo consegue garantir a classificação para a próxima fase. É claro, a intenção e deve ser sempre buscar a quantidade maior de pontos possível, porque quanto melhor a classificação, melhor a situação do Belo. Às vezes pega um grupo, mais fácil. E tudo mais. Então isso pode ser positivo
para a equipe do Botafogo. Mas é até difícil nessa Série C a gente pontuar o que é fácil e o que é difícil. Exato. Sabe? Porque o São Bernardo era o líder isolado. Hoje ele já tá em oitavo. Fazia uma grande campanha até então e de O repente... Volta Redonda, por exemplo, ele ganhou... Por exemplo, quando ele ganhou, o Volta Redonda ganhou do Belo lá uns meses atrás, o Volta Redonda tava abaixo do Belo. Ele arrancou na tabela e agora já tá em quinto. O próprio Botafogo esbanjou o futebol contra o Operário na estreia da Série C e o Operário hoje é o vice colocado da competição. Até mesmo o Belo já chegou a estar em segundo, oitavo, décimo, já chegou a estar em sexto e tá em quarto. Exato. É o que eu falo, Léo, isso aqui é bem interessante. Eu considero isso, sem sombra de dúvidas nenhuma, tanto a Série D quanto a Série D do Campeonato Brasileiro, muito mais difícil do que a Série B e a Série A. Acho que a Série D ainda tem muito... tem uns times aí, como até mesmo o Aldeone falou, o Real Ariquemes. Isso. Mas assim, a Série C tá... É incrível como as equipes são niveladas. É incrível, é incrível. Você não tem nem... no caso até mesmo a Série B também. Exato. Esse ano, né? Tá muito disputado, assim, o futebol brasileiro. Eu destaco isso aqui. É gigante. A questão de competitividade dentro do futebol brasileiro é enorme. É enorme. As outras ligas do mundo você não encontra esse tipo de coisa. Não, nem perto. Hoje em dia, até mesmo a Premier League, que sempre foi tido como... 5 dos últimos 6 títulos, Manchester City. Exato, você vê uma soberania de um clube. Então, no futebol brasileiro, você vem com essa mudança constante. A gente teve, pelo menos nos últimos 5 anos, 3 times ganhando títulos do Campeonato Brasileiro, né, na Série A. Então, isso é um ponto muito positivo para mim, questão de disputa. E, claro, isso também deixa o Botafogo ciente de que não vai ser fácil, de nenhuma forma, o acesso à Série B. Mas, claro, isso também, esse desempenho, essas vitórias agora constantes, pelo menos nesses 2 últimos jogos, fazem com que o torcedor passe a novamente acreditar que realmente o acesso é possível. E olha, eu diria que é bastante possível, entendeu? Mas sempre tem um pezinho atrás, porque a gente comentou que o Botafogo ele trouxe muitos jogadores para essa fase da Série C e muitas vezes, talvez, essa falta de entrosamento, por mais que eles estejam jogando aí há 14 jogos, talvez na hora do vamos ver, muitas vezes a falta de entrosamento, a falta de experiência como um grupo, como um coletivo, pode fazer a diferença. Mas a gente sabe também que o campeonato está muito acirrado e o Botafogo pode sim estar entre os 4 colocados. Aí, até porque, cara, quantos líderes a gente já teve? A gente já teve o Amazonas, o Operário, o Brusque, o São Bernardo, sabe? Então tá bastante equilibrado. Então acho que o torcedor do Belo, a função dele, no momento, é apoiar e acreditar. Acho que é o mais importante, principalmente se fazer presente no jogo contra o Manaus. Exato. Que é um adversário fraco. É 3 pontos obrigatórios, eu diria, pro Botafogo. Tem que buscar se ele quiser sonhar com... E é o que a gente fala, esses jogos que o Botafogo joga contra as equipes mais fracas da competição, precisa vencer para poder justamente somar na competição e garantir a classificação para a próxima fase. O primeiro passo do Botafogo é garantir essa classificação para a próxima fase. Conseguindo isso, pensar na segunda fase da competição, e aí eu pego até a fala do próprio Aldeone aqui conversando com a gente, quando chegar nesse segundo momento da competição, o Botafogo precisa se atentar a 2 coisas. A primeira, não perder atletas, não perder jogadores do elenco, porque infelizmente isso acontece. Ele citou o exemplo de que em um outro momento em um outro ano da competição, o Botafogo passou por isso, de passar para a próxima fase, mas perder vários jogadores que faziam parte do elenco por conta de que não conseguiu manter eles no clube. E aí eu destaco para isso que é preciso manter o elenco e, se caso necessário, reforçar nos pontos que são nos pontos onde a equipe ainda precisa de uma atenção a mais. Também buscar investimentos nesse momento, porque para a próxima fase a tendência é que o campeonato fique ainda maior. Exatamente, fique mais difícil ainda. Então é preciso pensar, se atentar a isso e realmente investir, porque o acesso à Série B, Léo, ele traz inúmeros benefícios, não só para o Botafogo, mas para o próprio futebol paraibano. É uma coisa que a gente deseja há muito tempo. Desde que o Campinense conseguiu o acesso, e a gente deseja e torce demais para que isso também volte a acontecer com o Botafogo. Demais, Ramon. E é isso, né, Ramon? É isto. O programa de hoje foi bom, você gostou? Foi maravilhoso. Nossa senhora, eu vou mostrar para minha mãe hoje. Eu vou divulgar em todos os grupos de WhatsApp da história da humanidade. Nossa, eu vou chegar em Marcelo Gomes e falar, você pode mandar para aquele grupo que não pode. Eu vou mandar.
Grupo de doação de sangue. Eu vou estar mandando lá. Marcelo Gomes, que é o rei dos grupos do WhatsApp, ele tem um grupo de... Ele tem 500 grupos de bolsonaristas e 500 grupos de lulista. Tá vendo? Pra mim isso é democracia. Isso é democracia. Democracia é isso. É o grande Marcelo Gomes, o nosso Marcelão. E para você que tá aqui acompanhando Mais Fute até agora, o nosso muito obrigado. Eu espero que você volte na semana que vem, porque semana que vem, Ramon, tem muito conteúdo, tem mais futebol, eu até esqueci o bordão do negócio. Tem mais conteúdo, mais futebol, mais fute. Mais fute. Exatamente. Até a semana que vem. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau.